Olá, tudo bem com você? Vamos para mais uma aula. Hoje trabalharemos com matemática, fazendo a correção das páginas 94 e 95, né? Os conteúdos aí de fração. E depois nós vamos fazer algumas atividades da página 96 em diante, né? Então, vocês acompanhem a revisão. Se você ainda não realizou as atividades, não faça a correção. Tente fazer primeiro a atividade, tá? Aí depois você vem para realizar essa correção, tá certo? Então, vamos lá. No livro de vocês, registro de viagem, página 94, nós tínhamos aí, né, uma situação problema que perguntava o seguinte: que fração do terreno a casa e a churrasqueira ocuparão? E aí nós tínhamos lá, o projeto prevê, né, um meio que será ocupado pela casa, né, e um sexto será ocupado pela churrasqueira, certo? Então, nós temos que encontrar aqui um meio, né, pela casa e um sexto pela churrasqueira. E a pergunta é: que fração do terreno a casa e a churrasqueira vão ocupar? Então, eu tenho que somar a casa e a churrasqueira. Só que eu tenho aqui fração de denominadores diferentes. Então, eu preciso encontrar a fração equivalente, certo? Então, aqui eu vou fazer por 2, né? 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Vou tentar por 3. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. Então, 1 sexto e 3 sextos são equivalentes, tá? Encontrei a fração equivalente, que é 3 sextos. Então, que é equivalente. Então, eu vou colocar aqui, ó, 3 sextos mais 1 sexto, né? 3 sextos porque foi a fração equivalente que eu encontrei. E eu vou somar. Conservo o denominador, 3 mais 1, 4. Então, a casa e a churrasqueira juntas ocuparão 4 sextos do terreno, tá certo? 4 sextos do terreno. Agora, que fração do terreno o jardim vai ocupar? Então, quando eu falo a fração do terreno, o terreno representa o todo, né? A fração do terreno inteiro. Então, eu tenho um inteiro, que representa a fração do terreno, menos os 4 sextos que foram utilizados na construção. Eu usei 4 sextos para construir a casa e a churrasqueira. Então, eu tenho um inteiro menos 4 sextos, certo? Só que aqui eu não tenho como fazer a subtração de um número inteiro e uma fração. Então, eu vou transformar esse número inteiro em fração. Um inteiro vai ser igual a 6 sextos, menos 4 sextos, tá? Por que 6 sextos? Se aqui eu tenho 4 sextos, o 6 representa o todo. Então, para ser um inteiro, eu tenho que ter o total do todo. 6 sextos, menos 4 sextos. 6 menos... Aqui eu conservo o denominador. 6 menos 4, 2. Então, o jardim vai ocupar 2 sextos do terreno, tá certo? Continuando. De acordo com a lei municipal da cidade onde José está, 1/3 do terreno deve ser preservado para a vegetação. O projeto da casa do José está de acordo com essa lei? Justifique. Então, o José, ele usou 2 sextos para o jardim, para a vegetação, tá? Então, 2 sextos para a vegetação. O projeto prevê que ele deveria utilizar 1/3, tá? O projeto da lei municipal prevê que ele deveria utilizar 1/3 para a vegetação. Ele está dentro dessa lei? Ele está agindo de acordo com a lei? Sim, tá? Por quê? Se eu for encontrar, ó, vezes 2,
Vai dar 2 sextos. 1/3 e 2 sextos são frações equivalentes. Então, é o mesmo tamanho. Então, 2 sextos é igual a 1/3. Eu poderia fazer também a divisão aqui, né? Que eu teria 2 dividido por 2, 1. 6 dividido por 2, 3. Então, 2 sextos e 1/3 são frações equivalentes. Então, sim, ele está dentro da lei, tá? Pois 2 sextos é igual a 1/3, ok? Vamos continuando. Nós temos ali uma outra situação, problema, né? Sobre uns exercícios que a professora passou para nós resolvermos as frações, tá certo? Então, vamos lá. Dos 40 exercícios que a professora de matemática passou para os alunos estudarem para a prova, 2/5 deles eram adição. Então, eu tenho a fração aqui 2/5, eram adição, e 1/2 subtração. Então, 1/2 subtração. E o restante eram figuras geométricas, tá? Que fração dos exercícios era de operações matemáticas? Então, eu vou ter que somar 2/5 a 1/2, porque adição é operação matemática e subtração é operação matemática, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, 2/5, vou até colocar o mais aqui no meio mesmo. 2/5 mais 1/2 igual, tá? Porque eu vou somar o que era operação matemática. Só que eu tenho denominadores diferentes, então eu vou ter que encontrar a fração equivalente de 2/5 e 1/2, certo? Então, vamos lá. Vamos começar aqui por 3, ou por 2, vamos por 2. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 5, 10. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Aqui ainda tá em 4, aqui tá em 10. Vamos ver se a gente chega em 10 aqui, tá? Então, vamos por 3. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. Por 4. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 4, 8. Por 5. 1 vezes 5, 5. 2 vezes 5, 10. Então, aqui eu encontrei as frações equivalentes. 4 décimos e 5 décimos, tá? Então, eu vou colocar até aqui embaixo para ficar visível para vocês. 5 décimos é equivalente a 1/2 e 4 décimos é equivalente a 2/5. Agora que eu igualei, né, encontrei as frações equivalentes e tornei os denominadores iguais, tá? Eu vou realizar a adição. Conservo o denominador. 4 mais 5, 9. Então, os exercícios que eram operações matemáticas correspondiam a 9 décimos das atividades, tá? Então, 9 décimos. Letra B. Quantos exercícios eram figuras geométricas? Então, se eu tenho 9 décimos de operações matemáticas, o total vão ser 10 décimos, né? Ou seja, o inteiro. 10 décimos menos 9 décimos. 10 eu conservo o denominador. 10 menos 9, 1. 10 menos 9, 1. Então, eu fiquei com 1 décimo de figuras geométricas, tá? Então, se eu tenho 1 décimo de figuras, ali tá perguntando quantos exercícios e não qual a fração, né? 1 décimo de 40 exercícios, deixa eu apagar essa parte de cima aqui da letra A, pra gente resolver esse aqui, ó. 1 décimo de 40 exercícios. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar fração de quantidade, 40, vou dividir pelo denominador, 10. Então, 4 vezes 10, 40. Então, se aqui não fosse 1, eu teria que multiplicar pelo numerador, né? 4 vezes 1, 4.
Então, 1/10 de 40 são 4 exercícios. Tá? Então, 4 exercícios eram de figuras geométricas, tá certo? Letra C. Considerando que cada número representa um exercício, verifique se a resposta do item B está correta, pintando a quantidade de exercícios de adição de verde. Então, no item B, nós encontramos 4 exercícios. Então, você vai pintar 4 exercícios na verdade, 4 exercícios de vermelho, que são das figuras geométricas. Deixa eu pegar aqui a imagem, que vai ficar mais fácil pra gente trabalhar nela, tá? Pra baixo. Espera aí. Já vamos achar. Aqui, tá? Então, ó, de verde, deixa eu ver se eu tenho a cor verde aqui. Tenho. Vocês vão pintar 4 exercícios de verde, tá? Porque são 4 exercícios sobre figuras geométricas. De vermelho... eu tô fazendo confusão com as cores. Espera aí. Figuras geométricas é vermelho. Vamos lá. Deixa eu apagar esse aqui. 4 exercícios de vermelho. Vamos lá. 4 exercícios de vermelho, que são as figuras geométricas, tá? Então, vocês vão pintar 4 de vermelho. Acho que depende aí a posição, tá? De verde, vocês vão pintar com a quantidade de exercícios de adição, tá? Então, de adição, nós tivemos 2/5, né? 2/5 de adição. Então, para vocês encontrarem a fração, deixa eu apagar aqui que o verde nós já encontramos. Então, o total de exercícios eram 40, certo? Aí a gente vai fazer fração de quantidade. Então, você vai encontrar 2/5 de 40. Você vai pegar o 40 e vai dividir pelo denominador, certo? Então, aqui, 8 vezes 5, 40. Subtraiu. Então, 8. Aí, eu tenho 2 no numerador. Então, agora eu vou fazer 8 vezes 2. Divido pelo denominador e multiplico pelo numerador. 2 vezes 8, 16. Então, 16 é adição. Vamos agora para a subtração. Então, eram 40 atividades e são 1/2, né? Então, eu vou pegar o 40, vou dividir pelo denominador, que no caso é 2, né? 20 vezes 2, 40. 20, subtração. Professora, por que você não multiplicou pelo numerador? Porque o numerador é 1. E todo número vezes 1 é igual a ele mesmo. Se eu fizesse aqui 20 vezes 1... seria igual a 20. Então, eu não preciso fazer a multiplicação, porque eu já sei que vai dar 20 mesmo. E as formas geométricas, as figuras geométricas, são 4, né? Então, ó, 6 mais 4, 10, vai 1, 2, 3, 4. Então, 40 exercícios no total geométricas. São 16 adições, 20 subtrações e 4 figuras geométricas, totalizando 40 atividades, tá? Então, vocês vão pintar aí 16 bolinhas de verde, representando a adição. 3, 4,
4 vezes 4, 16. E o restante das bolinhas vocês vão pintar de azul, representando a subtração, né? Que são 20. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 4 vezes 5, 20. E aqui de azul, representando a subtração. Então, ficaram 4 de figuras geométricas, 16 de adição e 20 de subtração, tá certo? E agora nós vamos para as nossas atividades de hoje, tá? Vamos lá. Então, eu tenho aqui um tangram para vocês encontrarem a fração de cada uma das suas partes, tá? Então, vocês vão aí no tangram, deixa eu colocar aqui para vocês, né? Vocês vão recortar do material de apoio o tangram de vocês, certo? Com as pecinhas do material de apoio, fica mais fácil de vocês encontrarem as frações, tá? Porque você pode ir cobrindo aqui o tangram com as peças e encontrando as frações. Eu vou dar um exemplo da letra A e vocês vão fazer as demais atividades, tá? Veja só. Na primeira aí, vocês têm que encontrar a fração do todo que representa uma das peças a seguir. Então, no tangram caberiam 1, 2, 3, 4 triângulos amarelos, certo? Se você visualizar aí, né, o triângulo amarelo que representa aí o número 1 e o número 2, caberiam 4 figuras deste tamanho. Só que ele quer saber qual é a representação de cada uma das peças. Então, do triângulo amarelo, né, uma peça representa 1 do total de 4, tá? Porque caberiam aqui 4 peças no total, tá certo? Aí, você vai pegar a peça e vai sobrepor, e aí você vai ver que realmente caberiam as 4, tá? Depois, você vai fazer das outras, do triângulo verde. Quantos triângulos verdes vão caber aqui? Um triângulo verde representa qual fração? Então, no denominador, o todo, e no numerador, 1, que é a representação de um triângulo. A mesma coisa vocês vão fazer com os quadrados rosa, os triângulos azuis, tá? Daí do tangram de vocês, ok? E o paralelogramo também, tá? Qual peça do tangram representa a maior fração do quadrado? Aí você vai ver qual que representa a maior fração. Aqui vocês vão fazer as adições, né? Ficando atentos aí. Adições de denominadores diferentes, encontrar a fração equivalente para fazer a sua conta, tá? Aqui nós temos multiplicação de uma fração por um denominador natural, tá? Então, em uma receita de bolo, Enzo adiciona farinha de trigo aos demais ingredientes, aos poucos. No total, são 3 etapas de 1/4 do quilo de farinha de trigo. Converse com professores e colegas e faça o que se pede. Como você descobriu a fração que representa a quantidade de farinha de trigo utilizada na receita, você poderia fazer o que você já sabe, né, que é a adição de fração com denominadores iguais. Se são 3 etapas, eu posso fazer 1/4 mais 1/4 mais 1/4. Conservo o denominador e somo os numeradores. Então, eu vou ficar com 3/4, tá? Você vai explicar por meio de desenhos ou palavras. Então, você pode desenhar, né, 1/4 mais 1/4 mais 1/4 da farinha de trigo, né, fazer um desenho inteiro e dividir, tá, em 3 frações de 1/4. Veja aí como você acha melhor. Mas é basicamente isso. Se são 3 etapas de 1/4, primeira, segunda, terceira etapa, totalizou 3/4. Represente por meio de uma adição, tá aqui no quadro para vocês. Represente por meio de uma multiplicação a quantidade de farinha de trigo utilizada. Quando eu vou realizar multiplicação, olha só. Então, eu vou colocar lá, ó. São 3 vezes
1/4. Eu vou conservar o meu denominador, 3 vezes 1, 3, tá? Porque ele vai seguir a regra da adição de denominadores iguais, tá? Então, eu conservo o denominador e multiplico o numerador. 3 vezes 1/4 é igual a 3/4. 3 vezes 1, 3, conservou o 4, certo? Na multiplicação de uma fração por número natural, vocês podem grifar isso aí, tá? O número, multiplicamos o número pelo numerador da fração e repetimos o denominador, tá certo? Que é o exemplo que eu acabei de colocar aqui para vocês. Diante desse exemplo de multiplicação de frações com números naturais, né? Você vai repetindo aí o denominador, vocês vão fazer as atividades que seguem, tá? Então, tem interpretações aí de situação-problema e vocês vão realizar essa interpretação. Rafael e Maura compraram 1 quilo de ração para alimentar seus cachorros. Rafael alimenta o dele 2 vezes por dia, colocando 1/5 do quilo a cada refeição, enquanto Maura alimenta seu cachorro 3 vezes por dia, colocando 1/8 de cada refeição. Que fração corresponde à alimentação do cachorro do Rafael por dia e que fração corresponde à alimentação do cachorro da Maura por dia, né? Aí você vai representar através das frações. Qual é o dobro de 2/5? Qual é o triplo de 3/5? De 14/12. Aí é multiplicação, né, de números naturais. Cada fatia de um bolo apresenta 1/12 dele. Em quantas partes iguais o bolo foi dividido? Que fração representa 3 fatias desse bolo e 6 fatias? Quantas fatias correspondem a 5/5 do bolo? Tá? E aqui a atividade âncora, né, para relembrar o conteúdo estudado. Então, você vai dizer frações impróprias, né? Frações próprias são frações cujo numerador é menor que o denominador, ou seja, elas representam menos que o inteiro. Frações impróprias são aquelas cujo numerador é maior que o denominador, ou seja, elas representam mais que o inteiro. A fração imprópria pode ser representada por um número misto e vice-versa, né? 5/3 é igual a 2 inteiros e 1/4. Frações equivalentes são frações que representam a mesma quantidade do todo. Exemplo, 1/3 é igual, façam as equivalências aqui. Adição e subtração de fração, para você revisar, né? De denominadores iguais aqui e com denominadores diferentes também, que eu encontro a equivalência antes, né? E daí para finalizar a multiplicação por um número natural. Tá certo? Vocês vão realizar essas atividades aí, né? Com bastante capricho, com bastante empenho, como vocês já têm feito. Qualquer dúvida, nos procurem na nossa sala virtual, que for possível, né? Nós estaremos aí respondendo e tirando essas dúvidas, tá certo? Fiquem com Deus, bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula. Tchauzinho!